Meus amados irmãos, caros paroquianos, caros amigos, todos os que nos acompanham neste momento, saúdo a todos afetuosamente e saúdo a todos nesse começo da Quaresma, do tempo tão importante na vida da Igreja, na vida dos filhos de Deus. E saúdo também de modo especial hoje o nosso participante, professor José Carlos, a quem daqui a pouco ele vai dar uma palavra. Nós vamos conhecê-lo, ele vai se apresentar. Nós estamos aqui para mais um encontro com o seu pároco e é sempre para nós uma grande alegria interagir com todos os meus paroquianos e amigos. Nasceu esse momento dessa necessidade de nós estarmos. Por isso, verdadeiramente deve ser um encontro. E hoje nós escolhemos um tema que nos parece muito próprio do nosso tempo, quando vivemos uma grande pandemia e que temos perdido a vida de muitos que nos amam, de muito que nós amamos. Então, nós queremos falar um pouco sobre esse dom imenso que é a vida e nos fazer entender melhor sobre essa realidade existencial. Nós vamos começar lendo um texto da Sagrada Escritura, tirado esse texto do livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 14, do 11 em diante. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus disse: produz a terra plantas, ervas que contenham sementes e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, e o fruto contém a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm sementes segundo a sua espécie, e árvores que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo o fruto da sua semente. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros. E assim aconteceu. Deus fez assim os grandes luzeiros. Deus também disse: pululem as águas de uma multidão de seres vivos e voem as aves sobre a terra, debaixo do firmamento dos céus. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. Deus os abençoou. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, e da mesma forma todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra.
Deus disse: Eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesma a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E todos os animais da terra, a todas as aves do céu, a tudo que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu vos dou a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Assim foram acabados o céu, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós acabamos de ouvir o relato da criação dos seres vivos existentes na Terra. E depois que Deus criou, então, todos os vegetais, criou os animais, criou depois o homem. É com esse texto que vai nos iluminar para pensar um pouco sobre a vida. Eu convido o nosso irmão professor José Carlos, que vai partilhar conosco desse momento tão significativo, para que nós, interagindo, pensemos melhor e possamos, assim, oferecer aos nossos ouvintes uma imagem melhor do que é a vida, considerando não tudo que nós temos naturalmente necessidade de considerar, mas pontuando certamente algumas poucas coisas. Nós não pretendemos fazer aqui um tratado, nós temos um tempo curto, porém queremos abordar pontos muito significativos para a nossa avaliação, para a nossa meditação. Então, muito boa noite, professor José Carlos. Boa noite, padre. Sua bênção. Deus o abençoe, meu irmão. Sou grato já de início pela sua presença, por ter aceitado esse convite nosso. E eu quero lhe dizer que realmente pensei em você pela sua formação acadêmica, pelo que você pode nos trazer hoje de valioso sobre essa questão da vida. Então, eu quero que você possa se apresentar a todos nós. Bem, agradeço, padre, pelo convite. É uma honra estar aqui contigo, né? É o meu pai espiritual, diretor espiritual, também dos Filhos de Coube. Quero saudar todos os irmãos aqui da paróquia de Santana, do Rio Vermelho, meus irmãos, né, de comunidade. Como o padre falou, me chamo José Carlos, sou casado com a Michele, sou pai de 3 filhos, né, Davi, José, Maria Tereza, e estamos aguardando mais um outro, né, já está para chegar, né, há mais ou menos 5 meses, né. Como o padre falou, a minha formação, eu sou teólogo, né, tive a graça de estudar na Faculdade de São Bento, na Bahia, e estou concluindo agora, na amanhã, né, apresento o meu TCC como especialista em logoterapia e análise existencial na vertente da educação, né. Sou professor, leciono a disciplina de filosofia em 2 escolas, né, do 4º ano ao ensino médio, e sou coordenador de um grupo de formação e missão chamado Filhos de Coube. Nós somos milits, né, fazemos parte da Milícia da Imaculada, somos um grupo de carisma coubiano, né, a milícia foi fundada por São Maximiliano Kolbe. Nós somos um grupo que medita os escritos de São Maximiliano Kolbe, medita a doutrina da igreja, e temos alguns pilares. Primeiro é a consagração, uma vida de oração, uma vida de estudos, e principalmente uma vivência daquilo que nós rezamos, estudamos
nas nossas casas, né, como família, né? Primeiramente, a missão acontece na nossa casa, primeiro no nosso coração, depois na nossa casa, as pessoas na casa são nosso próximo, e depois formando pessoas que possam também evangelizar, falar de Deus para as pessoas e emanar a doutrina da igreja pelas mãos da Imaculada. Temos a graça de fomos convidados pelo Padre Ângelo para estar na paróquia e, infelizmente, a pandemia, né, nos impediu um pouco aí de estar presente, mas logo, logo, se Deus quiser, estaremos aí presentes com os irmãos. A gente se reúne geralmente pelo Google Meet, né, temos uma formação dia de segunda-feira, às 8h30 da noite, quem sentir a vontade de participar, é só deixar o número, e nós colocamos no grupo de transmissão, e fazemos todas as sextas-feiras uma live com algum tema sobre família, né, de forma particular. Então, professor, eu que venho fazendo essas lives, o encontro com o seu pároco, desde que nós começamos a pandemia, vai fazer um ano, fazemos comumente nas quintas-feiras. Nesse mês de fevereiro, a gente antecipou um pouco o horário, que não é muito bom. A gente botou 7 horas da noite, por causa dos meus compromissos outros mais tarde. Mas, a partir de março, a gente já volta ao horário normal, às 19h30. E provavelmente a gente estava fazendo todas as quintas-feiras, mas provavelmente nós vamos fazer de 15 em 15 dias. E o tema que eu propus hoje é um tema que me foi inspirado principalmente por uma leitura que eu fiz esses dias, onde eu tive essa inspiração à luz de um cardeal, Carlos Maria Martini, com um diálogo que ele fazia com Umberto Eco. E ele exatamente falava sobre a vida. E me pareceu muito feliz abordar esse assunto dentro justamente de um momento em que hoje nós estamos tendo a vida ceifada por muitos com a pandemia. E a vida que começa também a ser percebida como um valor muito mais ainda, porque diante do mistério da morte, é certo que nós pensamos na vida. Talvez pudesse ser uma contradição, no entanto, não é. É quando nós temos condições mais ainda de pensar na vida, é quando a gente medita ou participamos, naturalmente, de uma situação de morte. E como a vida, então, precisa ser bem conhecida e valorizada cada vez mais e percebida de um modo que nós tenhamos a compreensão cabal de toda essa realidade que é a vida, eu então entendi que se fazia necessário nós também tratarmos sobre a vida. E pensei na sua pessoa para nos ajudar. Eu vi uma palavra do caro Umberto Eco, que ele lembrava uma coisa maravilhosa, um milagre natural ao qual se deve aderir a vida, o nascimento de um bebê. E eu fiquei pensando muito essas palavras dele, que ele chega a dizer de uma maneira muito feliz, quando ele diz assim, uma coisa maravilhosa, um milagre natural. Isso me chamou muito a atenção, porque é muito comum na nossa vida nós nos acostumarmos com aquilo que é muito comum. E nada mais é comum do que a vida. Embora nós nos choquemos
com um comum que é a morte. Mas não temos, muitas vezes, a admiração que deve ser dada, deve ter tida no nascimento de uma criança, considerando esse aspecto maravilhoso e um milagre, como ele diz, natural. Então, eu gostaria de abordar primeiro, olhando o texto bíblico, que quando nós ouvimos o relato da criação de Deus, nós ouvimos que Deus criou seres vivos. Então, nós podemos fazer uma consideração importante. A vida vegetal, a vida animal, a vida humana, e nós, cristãos, católicos, nós cristãos em geral, e muitos mesmo que não são cristãos, até de denominações religiosas, acreditam na existência dos anjos. Seres vivos, uma realidade que é a vida angélica e a própria vida que é a de Deus. Então, na verdade, nós temos 5 vidas. A vida divina, que é Deus, a vida dos anjos, que são espíritos, a vida humana, que tem espírito e corpo, a vida animal e a vida vegetal. Nessa hierarquia, considerando o ser vivo vegetal subindo, vegetal, animal, humano, angélico e divino. Nós temos essa hierarquia da vida. Aqui, naturalmente, nós não vamos nos estender sobre as vidas, nós queremos propriamente nos deter na vida humana. Seria o nosso ponto a considerar. Naturalmente que a gente necessariamente vai ter que abordar nessa relação que existe a vida nossa, que não é uma vida que eu dou a mim mesmo, que, portanto, eu recebo de outrem, e que, por isso mesmo, eu tenho que me reportar à origem de minha vida. Então, necessariamente, eu não posso desvincular a vida da realidade da vida divina, que é a razão de toda a vida. Então, abordando essa questão das vidas, quero que possamos entender de imediato que há uma distinção dessas vidas. A vida vegetal, como uma vida mais simples, mas uma existência que tem vida, diferente, portanto, dos seres que também Deus criou, que são inanimados, que não têm vida, como a pedra, enfim, tudo mais, todo o mineral. Então, esses seres existem, mas não têm vida. Então, nós distinguimos nessa hierarquia do universo criado. Há uma hierarquia de valores aí. Os seres que têm vida são seres em si mais complexos e, portanto, mais perfeitos do que os seres que não têm vida. Fazendo a distinção dos seres vegetais dos animais e fazendo essa distinção também dos seres vegetais e animais e seres humanos. Há uma distinção. Quando nós ouvíamos o relato da criação, do Gênesis, nós vimos que Deus, ao criar o homem, ele diz uma coisa simplesmente extraordinária. Uma coisa que nos assombra, nós podemos dizer assim, no que diz respeito à
realidade humana. Deus faz uma distinção tão grande dos outros seres que ele havia criado, dizendo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Significando dizer que há uma aproximação da realidade humana da realidade divina. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aproxima o homem da realidade, portanto, divina. E é nesse aspecto que o homem assume um caráter extraordinário. E, naturalmente, nós não podemos considerar a vida sem considerar o porquê Deus nos diz isso. Qual é a razão pela qual Deus nos diz que nós somos seres à sua imagem e à sua semelhança. E nisso nós vamos nos distinguir de toda a criação que Deus criou. É interessante notar que quando Deus também faz isso, dizendo isso, ele mostra a superioridade do homem sobre tudo o que ele criou, dizendo que o Senhor, o homem é o Senhor, se torna com isso o Senhor de toda a criação. Ele está acima de toda a criação com a capacidade, a condição de dominar, fazendo tudo se sujeitar a ele. E aqui é muito importante pensar nessa verdade que nos distingue de todo o ser criado, dando, portanto, ao homem na Terra a grande realidade de ele ser o maior que existe no nosso universo criado. E aí, isso já nos impressiona, nos edifica e nos coloca diante de uma compreensão da necessidade que nós temos da responsabilidade de sermos esse ser, a imagem e semelhança de Deus. Que responsabilidade imensa. Não sei se o nosso professor gostaria, já tendo feito essa primeira abordagem, de fazer alguma consideração, professor, porque nós queremos que a nossa live seja uma interação de momentos em que nós dois vamos refletindo, pontuando cada coisa. Esteja, então, livre para fazer alguma consideração em relação a isso, ou abordar temas que o senhor também quer fazer. Bem, enquanto o senhor colocava essa questão da morte, né, da finitude da vida e prontamente o início da vida, nós nos colocamos entre dois eixos, né, do início, né, e do fim de todas da vida e todas as coisas. O ser humano não escapa a essas questões, isso faz parte da vida, né? Nós podemos, diante da morte, e fiquei pensando aqui em alguns velórios que eu pude acompanhar, mesmo à distância, nós podemos ir pegando essas questões dos graus, né, que o padre falou, tentar colocar algo muito prático, muito perceptivo, né? Tomar a atitude diante da morte ou diante da vida, podemos tomar essas três dimensões de graus, né, de vida. Nós podemos apenas, observando a morte, voltar para o automatismo, né, de apenas comer, apenas se satisfazer. Podemos levar a vida desta forma, né, apenas para comer. Podemos viver apenas como pessoas que estão aqui para ter um prazer, para reagir, ou podemos viver a vida na plenitude daquilo que nós somos, pessoa humana. E essa é a grande
é o grande mistério da fé, é a grande relação da fé entre o divino, né, e a nossa humanidade. Eu já visto o verbo se faz carne para nos ensinar a ser homem. Então, o verbo vem nos ensinar a isso, a viver a vida como seres humanos, como esta imagem e semelhança de Deus, que, apesar desses elementos que são muito importantes, porque é importante na vida apreciar, né, uma boa alimentação, é importante ter também, né, o desejo e as paixões. O Papa Bento escreve sobre isso, né, que Deus tem um amor erótico pela humanidade, esse desejo que nos impulsiona, mas existe uma dimensão que nos dá a dignidade e que reordena todas essas questões, que é a própria dimensão do espírito. Esta ação que é muito extraordinário, muito natural, mas muito pleno, e que nos dá uma autonomia diante das coisas, o poder de decidir, o poder de, diante de uma tragédia, de um sofrimento, realizar sentido. O Viktor Frankl fala muito sobre isso, né? Se pensava que o ser humano, em condições difíceis, ele poderia reagir como animal, ou, de certa forma, o Freud colocar isso, o Viktor Frankl vai perceber que o homem, diante dessas questões, ele realiza sentido. Então, diante de uma tragédia, que sentido nós podemos, de que maneira nós podemos responder à vida? Essa é uma questão importante. Uma outra questão que toca aquilo que o senhor estava falando é a alma. A alma como a vida do corpo. E é interessante, nós falamos a finitude, mas também existe uma outra questão, o nascimento. E é bonito isso, porque da unidade entre duas pessoas, né, Deus gera uma terceira, né? Nós temos impresso na nossa natureza esse grande milagre da vida. Porque não é um corpo que depois tem uma alma, ou uma alma e que depois forma-se o corpo. Este mistério da vida que acontece na relação íntima entre um homem e uma mulher, uma coisa muito natural, porém muito divina, é que acontece o milagre da nossa existência no tempo, na vida, né? E que Deus nos dá a alma naquele momento misterioso e que é pleno de sentidos. Por isso nós podemos viver este momento de intimidade, né? Falando como um homem casado que tem o sacramento do matrimônio, como um animal, nós podemos viver na plenitude da vida, da alegria, do espírito, aquilo que é realmente a dimensão humana. Então, cada vida, ela possui a sua importância. Por isso a igreja vai defender a vida do nascimento à sua finitude. Eu colocava e pensava nisso aqui. Mas o ser humano, que é o ser que se pergunta, que se questiona diante do sofrimento, diante da morte, ele vai perceber, captar, perguntar-se, né, qual o sentido da vida. Os animais não fazem esta pergunta. Né? Os vegetais não fazem esta pergunta. Essa pergunta é própria da nossa vida. E aqui, algo que é muito bacana, muito interessante. Esta pergunta, quando nós fazemos essa pergunta, e nós tentamos as respostas, né, na nossa vivência, elas não são suficientes. Nós não conseguimos respostas suficientes para a vida plena na matéria. Já visto que nós desejamos ser felizes, mas a gente não consegue plenamente essa felicidade aqui. Sempre nos faltará algo. E aqui, este algo é um desejo de eternidade, um desejo que é a vida, que as coisas boas, e aqui o homem está voltado ao bem, ao belo, ele não pode ser abarcado nessa matéria. E esse desejo é um desejo de algo da eternidade, está próprio na nossa natureza humana, esse desejo de uma vida eterna. As pessoas podem até não pensar nisso, mas está ali. Em algum momento da vida, estaremos diante dessas questões. Desejamos isso. E só encontraremos isso aonde? Na eternidade. E a beleza do cristianismo é que Deus, ele se faz, ele é Emmanuel, Deus conosco. Sempre. O Evangelho de São Mateus traz essa dinâmica bonita, né? O Emmanuel, Deus conosco, e ele termina ainda dizendo, eu estarei convosco. Este já e ainda não da fé, este já e ainda não que está na liturgia. Eu falava hoje aqui em casa, estava meditando sobre isso aqui em casa, né? A liturgia representa a vida. O senhor falava do natural, né? O tempo comum, tudo é verde. E o que é o comum?
o comum da nossa vida deveria ser este Deus, esta eternidade que nós aspiramos, desejamos, e que, de certa forma, o homem está movido a este fim, a esta plenitude que só encontraremos em Deus. No final das contas, nós podemos viver uma vida no automatismo, né? Como talvez reagindo a um ambiente como os animais reagem, podemos viver apenas para uma satisfação corpórea, mas no final das contas a nossa alma, né? O homem está nesse intermédio entre, né, Deus, o mundo, né? Deus e o mundo, a eternidade e o tempo. A nossa alma suspira por Deus. O salmista fala isso, né? A minha alma suspira por Deus. No final das contas, todo o nosso desejo é realmente de Deus. E até muitas vezes, quando estamos em um processo de aparente rejeição de Deus, já demonstra a sua ausência. Porque nada mais pode planificar a nossa vida em Deus. E aqui a gente entende a vida da graça, né? Quando Deus vai abrindo os nossos olhos, e nós vamos percebendo que a vida, o sentido da vida, ela está nesta presença de Deus que nos atrai, que nos seduz a Ele. E já acontece aqui, e a liturgia, eu acho lindo a missa, porque a missa demonstra isso, né? Esta ação que está aqui, mas que nos aponta para aquilo que a gente não vê, como fala em Hebreus, né? 11:1. Esperança daquilo que a gente não vê, mas espera. Isso que é bonito. Faz sentido a vida. Faz sentido quando a vida é planificada pela graça. Faz sentido quando, mesmo caído, há algo que me diz, levanta-te, anda. E é bonito isso. A vida com Deus é uma vida de plenitude. Sem Deus, como fala São Padre Pio, ela está fatiada. Então, eu percebo que a vida precisa, a percepção da vida, nas pequenas coisas que se tornam grandes. Haja visto, o verbo se faz carne, o verbo se faz embrião, o eixo, né? Primeiro eixo do ser humano, e o verbo também morre. Esse segundo eixo mais rompe-se as barreiras da própria morte para a plenitude da ressurreição. E o cristianismo, nesse sentido, é a verdade que planifica o sentido da vida. E é bonito isso. Se nós pudéssemos despertar para isso sempre, seria muito salutar. E é certo, professor, toda essa consideração, esse raciocínio, essa meditação que o senhor acabou de falar em relação a essa questão da vida que aponta para uma realidade que está acima e que está além de nós, que é Deus, para a qual nós fomos criados, nos faz pensar exatamente essa palavra da, da, da leitura que nós fizemos do livro do Gênesis, quando Deus, ao criar o homem, diz: vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança. E aqui, essa distinção é que se faz importante notar, porque exatamente nós podemos pensar o seguinte: o que é que de fato nos faz sermos a imagem e semelhança de Deus? A imagem e semelhança de Deus. Quando nós somos dotados de uma realidade que se distingue da realidade dos outros seres criados e que têm vida, é que nós temos em nós algo que difere desses animais e vegetais, que é uma alma humana, o que nós chamamos de espírito. Então, na verdade, há uma união
de um corpo e de uma alma que faz a realidade humana, que nos distingue, que nos faz parecer com o universo dos seres criados animados, no caso os vegetais, os animais, e nos faz parecer com a realidade daquele que é incriado e que tem a inteligência, tem um espírito, e que nos faz, portanto, sermos semelhantes e por isso temos a imagem de Deus. Ou somos a imagem porque somos semelhantes a Ele. Então, na verdade, o que nos distingue é que nós temos uma alma racional. Nós somos dotados de uma realidade espiritual. E essa realidade espiritual é que nos faz ter a inteligência que nos distingue de qualquer outro ser que Deus criou no nosso universo. E aí está a maravilha. Aí está o extraordinário do extraordinário. Deus quis distinguir o homem de todos os outros seres criados. E quando distingue, coloca este homem como senhor desse universo criado. Por quê? Porque lhe confere uma inteligência. Deus é um ser inteligente. E Deus é um ser inteligente porque Deus é espírito. Então, nós temos espírito. E aí é que a gente pode entender porque é que toda a realidade humana ela está envolvida de um sentido, não apenas de um aspecto, portanto, de carne, que pode ser semelhante aos animais e aos vegetais, mas de uma realidade espiritual que é imagem e semelhança de Deus. E nos faz entender por que é que vai dentro de nós toda essa inspiração para uma realidade superior, que não se confunde com a vida que possa somente acontecer aqui no tempo para agora, mas para abrir o coração, o espaço da nossa inteligência para uma realidade infinita. É, portanto, algo muito extraordinário. É interessante notar também que quando nós falamos desse aspecto, nós dizemos assim: o homem é um ser. O que é, na verdade, o homem? É um ser cuja realidade ele tem corpo e tem espírito, ou alma. E significa dizer o quê? Que essa realidade humana, ela é uma realidade tão necessária de compreensão do que significa isso e do modo também como se dar isso, porque na nossa fé há um dado também importante. Se eu sou dotado de alma, como é que essa alma existe em mim? Se é um espírito distinto de mim, mas unido a mim, como é que essa realidade existe? E é aí que nós afirmamos que todo ser humano ele tem em Deus uma criação direta. Se é o homem que participa, um casal, se é, na verdade, essa realidade do que Deus impôs ao homem, crescer e multiplicar, então impôs ao homem ser razão de outro ser humano. Quando Deus fez o primeiro, diz que lhe colocou
o sopro de vida, que é a alma. E assim Deus continua fazendo, quando mesmo usando uma realidade de paz que gera um ser humano, Deus continua criando a alma humana naquele momento da existência humana. Olha como nós somos extraordinários. Viemos de uma realidade humana, mas divina, diretamente divina, porque Deus cria essa alma humana, essa alma para o homem. E há sempre aquela questão, em que momento acontece essa maravilha? E daí a gente entender essa leitura que eu fiz desse autor, quando ele diz, na verdade, que é uma coisa maravilhosa, um milagre natural ao qual se deve aderir. Na verdade, é um milagre natural, porque Deus faz para a natureza humana, mas é um milagre divino. Não é? Então, que realidade é o homem? Então, a gente pergunta, que maravilha sou eu, se é de fato Deus que cria a alma humana no momento que eu existo. E cria aquela alma humana para a realidade do meu ser individual, que não será jamais outro ser. Eu não serei nunca jamais o Zé Carlos. Nunca eu serei Francisco Xavier. Nunca nenhum de nós se confundirá com a outra realidade de outro ser humano. Eu serei para sempre eu mesmo, sem me confundir com outra realidade. Porque Deus, ao me criar, criando o meu ser, unindo essa criação com a geração que os pais fazem, Deus é também um terceiro a realizar o homem. Então, não é somente a mulher, o homem, mas Deus. São três que entram nessa história de uma realidade humana que existe. Muitas vezes fazemos essa pergunta: que momento é esse? Hoje nós temos, com o recurso da ciência, entendendo uma coisa assim extraordinária. Se afirma, já de modo científico, que aquele ser minúsculo que começa a existir no encontro, portanto, daquelas duas realidades de vida e que dá uma vida humana, esse encontro genético misterioso e que faz o ser humano ali existir, a gente já sabe que a ciência diz uma coisa assim extraordinária. Toda a realidade humana começada, ali está toda a potencialidade de uma realidade como será o ser humano, em todo o seu perfil, no que diz respeito à parte, portanto, corpórea. Ali está já identificado como será o nariz, como serão os olhos, como serão as orelhas. Naquele ser minúsculo, há uma potencialidade do que será o ser humano. Ora, vendo isso, nós realmente dizemos: isso é extraordinário, isso é maravilhoso, isso é divino. Nós temos necessidade de não só dizer isso é extraordinário, maravilhoso, isso é divino. E podemos dizer divino, sim, porque se é o encontro de um homem com a mulher que faz nascer uma vida nova, é Deus quem nos dá a alma humana ali. Então é divino também. Então o ser humano se torna, na palavra de Deus, imagem e semelhança. Porque também veio diretamente de Deus a alma humana, criada para isso. Essa é
a grandiosidade de uma afirmação na fé, que naturalmente a ciência não poderá afirmar isso, a ciência apenas dirá que, na verdade, naquele ser minúsculo, há uma potencialidade do que é a realidade total do ser humano, e saberá dizer, sim, que é um ser humano com as características de um ser que se distingue dos outros seres criados no nosso universo. Porque o homem é, de fato, o Senhor do nosso universo. Eu gostaria, professor, em vista do que eu abordei, se eu pudesse também dizer alguma coisa, já que também a sua especialidade é falar desse existencial. E eu queria abordar esse aspecto, porque na medida que eu contemplo o homem com toda a maravilha que ele é, eu posso perceber a sua grandiosidade e sua potencialidade no sentido de que o homem não foi feito apenas, na verdade, para aqui e agora. Porque toda essa realidade tão extraordinária, tão maravilhosa, não poderia se desfazer nesse mundo nosso concreto. E é com tudo isso que Deus dá que faz abrir o homem para a realidade dele mesmo, que é Deus. Então eu gostaria também que o senhor abordasse um pouco essa questão. Pronto, nossa, fantástica meditação. As palavras do padre me convocam a um caminho. Tá? Primeira coisa que é interessante é perceber que, e aqui também é ciência, né? Porque não seria ciência. Se nós colocássemos, né, não para desprezar um animal e um ser humano. Ao nascer um animal, as reações daquele animal serão as mesmas. Essas reações não mudam. Essas reações se repetem, né, reagem. O ser humano é diferente. Por mais que estejam ali o pai e a mãe, existe, né, a natureza humana, aquele ser no ventre da mãe é um ser diferente da mãe. É um ser humano que, apesar de ter todos os condicionamentos da mãe, todos os condicionamentos do pai, este ser é único, este ser tem a sua autonomia. Nós parecemos com os nossos parentes, né, mas não somos iguais. E isso é bacana. E o ser humano é um outro ser humano em potência ali, individual, como o padre falou, e que isso é muito óbvio. A nossa própria percepção, a nossa própria inteligência capta isso. E aqui existe uma outra questão que é bem interessante, o que faz sentido, mesmo em uma tragédia. Em uma certa feita aqui na escola, uma aluna me pediu para conversar e disse que ia se matar. Eu disse assim para ela, eu vou chegar lá na questão da existência, né, e, de certa forma, né, na contingência, o ser humano enquanto ser que existe, né, que está para fora, como Deus, né. E ela dizia assim, pronto, já que você vai morrer, vai se matar, pelo menos me diga o motivo, né, para poder, pelo menos, relatar para as pessoas. E ela disse assim, falou da vida dela, que a vida dela era ela falou, uma droga, um lixo. Ela foi fruto de uma violência sexual, né, e o estuprador era o pai, infelizmente, né, ela falava isso, né, e, enfim, ela tinha muitos conflitos com a mãe, que chamava ela de lixo, e ele perguntou, e aí? Eu falei, ó, eu fiquei pensando, né, na hora Deus deu uma inspiração, e imagine, nós podemos também nos colocar nesta condição, entre milhares e milhões de espermatozoides, por que Deus te escolheu? Eu disse para ela isso. Por que nós fomos escolhidos? Tem alguns condicionamentos de célula e tal, mas nós fomos escolhidos entre milhares. Eu disse a ela, nessa primeira etapa da vida, você venceu, você foi escolhida. E se você foi escolhida, há um sentido para você estar aqui. Talvez a sua vida, essa tragédia gerou você, essa grandiosidade, que mesmo diante dessa tragédia pode realizar um grande sentido. Uma aluna fantástica, uma aluna em que, né, ela não anota nada, escuta a aula e tira notas altíssimas. Olha a capacidade que Deus te deu, inteligência, você pode fazer dessa tragédia algo grandioso. Algo grandioso. E aqui, enquanto o padre também falava, fluía do meu coração, Salmo capítulo 8, um salmo que eu gosto muito, né? Quem é o homem para que Deus ame tanto assim?
E me lembrava também dos estudos da teologia, a palavra Adão, o homem feito do barro. O homem não é Deus. Ele, como os animais, são feitos da adamicidade, da terra, do barro. Porém, e o padre relatou isso no primeiro relato da criação, todas as coisas Deus falou e a coisa aparece do nada, porque Deus é o Senhor de todas as coisas. Mas ao homem, e aqui o capítulo 2 vai falar sobre isso, Deus toca. Deus se aproxima. É a única coisa da criação que Deus toca. É a única coisa da criação, ser da criação, que Deus sopra o hálito da vida nas narinas. Te lembra o cântico dos cânticos, né? Beija-me com os beijos da tua boca. Deus sopra o Ruach Yahvé, o seu pneuma, tradução para o grego. O Ruach Yahvé, o sopro, o hálito da vida, este hálito da vida que, apesar da adamicidade, difere dos outros seres. E aí o professor Felipe Marie Dominique, fundador dos Irmãos de São João, vai dizer que o homem é feito do barro porque Deus ama. Deus é apaixonado, o barro é vermelho. Porque existe no homem esse sentido de ser como Deus, um ser para o outro. E que a gente percebe como Adão, refletindo esta imagem e semelhança de Deus, ele percebe que falta-lhe algo. Este algo que não vem da cabeça, dos pés, mas vem do coração. Vem do coração, a mulher. E é bonito isso, porque a existência, fala o Victor Frankl, ele fala que nós somos, o sentido da vida é o sentido que está para fora. Que está, não aquilo somente que está dentro, mas é um ser para fora. Como Deus, em sua própria perfeição, abre-se para criar o mundo e cria todo este mundo por amor a nós, dá ao homem e à mulher, nesta adamicidade, nesta imago Dei, esta graça também de, unidos, abrir-se ao outro, a vida humana, a vida do ser humano. E aqui te lembra a vida dos santos, lembra Santa Teresa de Calcutá, Santa Dulce dos pobres, que vai para fora nesta vida, mas que aponta para a eternidade. Este fora, esta metafísica, esta dimensão que fora nós deveríamos anseiar. Nós deveríamos, a nossa vida, sempre anseiar este encontro com Deus. E é lógico que, para realizar este encontro, eu lembro aqui um adágio, uma palavra romana, né? Até naquele filme O Gladiador. O que fazemos aqui ecoa para a eternidade. Por isso, uma vida precisa ter sentido. Diante desta adamicidade que está em nós, neste próximo, e aqui lembra, Jesus fala, muito bonito isso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo é sentido da vida. E esta plenitude que será tudo em todos nele. E isso não é apenas uma palavra bonita, isso é existência. Isso está nos nossos poros. Isso está na nossa adamicidade. E nós precisamos. E aí, esse é o apelo, talvez, desta live, né, para você que está em casa, né, quem perdeu alguém. Este é o apelo para aqueles que, para mim, né, com os filhos, e aquele que vai nascer. E para nós que estamos aqui, você que está vivendo a sua vida, a nossa vida. Isso está nos nossos poros, esta existência que vem de Deus. E nós precisamos abrir os olhos e observar, perceber isso. Que nosso coração, e eu acho esta parte uma das partes mais lindas que eu acho na missa, Sussum Corda, né? Orações ao alto. Eu gosto da liturgia. A liturgia nos aponta o coração para o alto, a vida para o alto. Né? E o nosso coração está em Deus. E essa graça que nós damos é o nosso dever, não por uma obrigação, mas por amor. Amor sugere e impulsiona um outro, a eternidade.
né? Plenitude. Essas são questões que são muito caras para nós e que nós deveríamos todos os dias repensar isso, né? Eu acho que essa é uma questão que nos aponta, a existência nos aponta isso. Uma outra coisa, professor, que eu gostaria de tocar é que sempre me chama a atenção, me toca imensamente a pergunta que nós fazemos, existencial, e que eu digo assim, essa pergunta vai surgindo espontaneamente em nosso ser, na medida que nós vamos tomando consciência de nossa própria existência. Eu posso dizer que essa pergunta é uma pergunta que eu me fiz ainda menino, não foi adiante. Uma pergunta que me fazia questionar de um modo que eu queria uma resposta. E é uma pergunta que eu fui compreendendo, eu fui abrindo o meu espírito para entender cada vez mais e melhor essa resposta e, assim, dar sentido cada vez e condução também à minha vida. Eu sempre perguntei isso. Por que é que eu existo? Por que existo? Então, a existência, a vida se impõe a nós. Quando a gente percebe, ela está aí. A gente não é responsável por nossa própria vida. Ela, quando eu tomo consciência dela, já existe. E aí a gente pergunta: se eu não sou responsável pela minha vida, de outro modo, se os responsáveis imediatos da minha vida também não são responsáveis de sua vida, necessariamente eu tenho que remeter para uma origem primeira, do qual veio a vida. E aí nós somos obrigados a nos deparar diante de uma verdade que se impõe à nossa inteligência sadia, de que esse ser do qual todos dependem, esse ser não pode depender de nenhum. Nele mesmo está a existência, nele mesmo está a perfeição. Porque se ele fosse um ser que dependesse, ele estaria dependendo de outro e não seria um ser, portanto, perfeito. E aí eu pergunto, e aí é que é a, vamos dizer assim, a necessidade de abrir mais o espaço do coração para essa realidade maravilhosa, extraordinária que é o ser humano. Deus, não sendo perfeito, não tinha necessidade de nada. Deus não se torna Deus porque criou. Não se torna mais porque criou. Não alterou em Deus nada do que diz respeito à sua existência. E nós compreendemos na fé que Deus é uno e trino. E Deus se basta nessa realidade da sua unidade e trindade. E, no entanto, Deus quis criar. Existiria Deus para sempre, sem ter criado nada, nem os anjos, nem o universo criado aqui, nem o homem, e não mudaria nada em Deus. E aí a gente passa a entender o extraordinário que é a vida, porque ele, que não precisa de nada, quis fazer com que eu tivesse a vida. A vida se torna um dom tão extraordinário que eu não posso deixar
passar a vida sem perceber o extraordinário que é essa vida. Eu tenho necessidade de futucar a mim mesmo para dizer, olhe, você existe, você existe, você existe, acorde, acorde. Teria que ser alguma coisa assim, provocar em mim a questão existencial, portanto, provocar a minha inteligência, provocar os meus sentimentos a uma realidade que se abre, que é inimaginável para nós. Por mais que eu possa imaginar a grandiosidade do que é a vida, eu jamais compreenderei isso. E aí, o que é que eu tenho necessariamente que me reportar? Ele, que de nada precisa, me criou, é porque ele me ama. Não existe outra resposta. Não é perceptível se pensar em qualquer outra coisa a não ser isso. E é por isso que nós entendemos que, na vida humana, o que mais satisfaz o homem é o amor. O amor é a riqueza maior de um ser humano. Se ele tem amor, ele está pleno. E nós percebemos essa realidade na medida que nós vamos ver os nossos santos. Os santos são as pessoas que mais amaram. E amaram em uma dimensão que nós podemos dizer de uma dimensão de Deus. E eles eram mais felizes porque eles experimentaram de Deus a certeza de que a sua existência foi criada por amor. E que a única maneira de responder à altura de sua existência é amar. E amar sem medida. Por isso é que, se eu fui feito por Deus e fui feito para amar, a resposta que eu dou a mim mesmo, da minha existência, ela só será mais válida e mais plena na medida que eu amo. Então, eu pergunto, por que é que eu existo? A resposta é essa. Porque Deus me ama. Eu sou uma razão do amor de Deus. Isso é necessário compreender, aceitar, crer, para que a minha vida ela seja compreendida em toda a dimensão. Então, esse exemplo que o senhor dava aí de uma aluna que estava querendo se matar, se ela tivesse essa compreensão, ela jamais pensaria nisso. No sentido de que ela saberia muito bem que esse dom que é a minha vida é um dom de amor de Deus. Como é que eu destruo? E nós entendemos que a destruição deste amor por Deus, isto é, Deus desfazendo a minha existência, é para dar uma existência que é plena. E daí a gente compreender outro aspecto que eu também queria aqui colocar. Jesus, que é o ser que nós podemos ver em todo o nosso universo, até hoje, que mais amor, porque ele é o amor de Deus colocado na vida dos homens. Jesus dizia algo também extraordinário em tudo isso que nós estamos considerando a vida. Há uma vida em nós que se coloca em nós e que não é nossa, mas que acrescenta a nós e que nos dá uma vida superior e que nos projeta para o mistério próprio de Deus. É a própria vida de Deus, é a vida da graça, é a vida divina, que é inserida em nós para nos proporcionar a condição de nós nos projetarmos definitivamente e viver em Deus. E aí a gente compreende, meu Deus, esse Deus me fez
com uma vida já extraordinária, e infunde em mim a sua própria vida para que essa vida tenha um sentido de plenitude, compreendendo que é uma vida eterna. Não deixou de começar, mas será para sempre. Isso é real. Isso não é fictício. Isso não é uma ilusão. A realidade humana almeja isso, mas, sobretudo, a fé nos garante isso. Então, a vida que nós temos, irmãos, é uma vida à imagem e semelhança de Deus, projetada para Deus definitivamente. E nesses termos nós podemos compreender o quanto nós devemos fazer por alcançar isso, por viver isso, por ter esse que é a razão da minha criação, por estar unido e amando e correspondendo a esse amor. Então a vida é algo muito mais do que nós podemos imaginar. Eu gostaria também de sua palavra em relação a isso, essas considerações que eu acabei de fazer. Só acho que são considerações difíceis, porque é tão pleno, né? E é tão real. Quando o senhor falava, né, o que o senhor me inspirava é a própria dimensão do mistério eucarístico, né? Imagine, aquilo que está na própria doutrina da igreja que perpassa a nossa vida, né? E que é pleno, ato de amor de Deus que se faz tão grande, mas tão pequeno, mas tão grande na Eucaristia. E a gente lembra que talvez o grande empecilho desta captação, porque a consciência é aquela, como fala Victor Frankl, que é o que capta sentido, o sentido, está na nossa fragilidade humana e na nossa própria falta de percepção de aprofundamento desse amor. Porque nós falamos que amamos, e muitas das vezes acontece que o nosso amor, e que ele que está ali pulsando dentro de nós, pela Eucaristia, quando nós saímos, é tão apressado, e que, por mais que eu não me sinta, ele está ali. Porque nós saímos com esse amor. E aqui, voltando um pouco na liturgia, quando, né, naquele momento, onde tem matéria e forma, né, e que o Padre suplica ao Espírito o que a gente não vê. Mas porque Deus é. Recebemos a Eucaristia, o maior dom do amor, que se une à nossa própria carne, e é real. Porque nós desejamos, e aqui é o anseio da imperfeição humana, ver, mas se fossem os nossos olhos, o que seria? São os olhos de Deus. E aqui é interessante porque o fato desta minha aluna foi necessário religar a importância da religiosidade, do homem enquanto ser religioso, que deseja se religar a este amor. Nada mais, é tudo por um puro ato de amor. Não é possível, e aqui essa que nós estamos falando, não é possível plenitude sem ser a fonte do amor, que é o próprio Deus. Talvez o esvaziamento, né, e o relativismo em relação a Deus causou de certa forma, essa distância. Nós queremos nos colocar na frente daquele que é a fonte do amor. E essa percepção é importante, porque nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo, Deus está aqui, Deus está me amando. E essa percepção, essa plenitude, requer uma abertura do Espírito. E aqui te lembra a vida dos santos, que rasgaram, que entraram, quando Jesus rasga o véu, quando morre, né? Ele rompe, né? O véu se rasga de cima para baixo. E os santos entram nesta dinâmica do coração de Deus, ao extremo, chegando a ser até, como fala São Paulo, uma loucura. A própria vida.
Eu acredito que é preciso pedir realmente a graça. E aqui, para dizer isso, é preciso pedir a graça. Somente pela graça de Deus, e ela está aí, é que podemos realmente pedir que a nossa humanidade, por mais alta que esteja diante dos seres da criatura, nós necessitamos que a graça de Deus abra a nossa inteligência para a eternidade, para o divino. Essa importância da graça. Por isso eu preciso de Deus para viver plenamente o amor. E aqui é uma questão interessante, né? Do homem que busca, falando da minha vocação, né, matrimonial, por que o matrimônio? Por que não casar? Porque a plenitude está em dizer assim, Deus vai abrir, a graça está ali, ela vai abrir as comportas da plenitude do amor. Que se eu amo sem Deus, esse amor é sempre incompleto. Mas com Deus, que é a fonte, ele se planifica. E esta vida da graça, que é verdade. A nossa grande dificuldade talvez seja uma dificuldade que nós desejamos sempre tocar. E o amor, né, como o senhor falou muito bem, ele é um mistério. E quanto mais nós cavamos, mais profundo fica. Essa é uma questão que talvez é uma questão que muitas das pessoas, diante da vida, podem se perguntar. Mas independente da pergunta ou daquilo que a gente possa até se desviar, está ali. Eu acho que essa fonte do amor nós precisamos, essa é a questão. Eu vejo que nós precisamos voltar ao primeiro amor. Descobrir esta fonte de amor. E aqui, quando a gente fala descobrir a fonte do amor, não é este amor que muitas vezes se fala e se coloca em Deus, que não é o amor de Deus. Porque o amor, o amor de Deus precisa nos reordenar. A gente precisa entender isso. A graça de Deus, infusa em mim, ela reordena, porque lembramos, e aqui o tempo da quaresma é muito salutar, somos pó. Eu preciso que a fonte do amor plena reordene aquilo que é desamor em mim. Ou que são apenas sombras de uma percepção do amor. E aqui o amor de Deus, ele nos reordena. E que muitas vezes foge à lógica humana. Essa é uma grande questão. E a gente toca naquilo que nós estamos sempre repetindo. Corações ao alto. Coração ao mistério, ao que não é visível. Ao que é sacramento. Pronto. A palavra sacramento, que é a expressão plena do amor. Sacramento. Vejo e não vejo. Sou tocado por Deus pelo sacramento, mas ele me evoca algo maior, além da física, da física. Né? Poderia, assim, finalizar, é um exemplo que eu sempre dou aos meus alunos, nesse sentido. Quando eles questionam a presença de Deus, eu falava muito da presença deste amor. E eu sempre falo para eles, a experiência real. Nós estamos, neste exato momento, sofrendo os efeitos do movimento de rotação. A Terra está girando no seu próprio eixo. Você vê os efeitos, que são os dias e as noites. Você não duvida, ninguém duvida disso. Ninguém duvida disso. Ninguém duvida que existe uma força que está movendo. Há uma força que move que nós não vemos, até se calcula, tenta se calcular, mas ninguém vê. Quem criou esta força? Este amor de Deus que nos envolve, que entra no nosso próprio eixo de vida, também se expande. Porque também há um movimento ao redor do Sol. Há um movimento que abarca uma vida fora. E o amor é sempre transbordante. E essa é uma questão da vida. E essa dinâmica de Deus em nós. A dinâmica de Deus em nós é isso, essa dinâmica desse mistério que somos nós mesmos e que só compreendemos se a nossa humanidade se derrama nos braços dele. Essa é uma grande questão. E aqui evoco a Virgem Maria, né? Que
diante do mistério deste amor que a envolve e que no seu ser imaculado acolhe, entrega. Acho que talvez a resposta, diante de tudo isso que eu estou falando aqui, é que a resposta é dizer sim. Faça-se. Na vida. Para a vida. E isso é muito real. E aqui, né, finaliza essa parte dizendo que nós precisamos observar a fé. E acho que uma outra palavra que o senhor falou muito, muito importante é a realidade da fé encarnada. São João Paulo II fala isso, quando fala de teologia do corpo. Nós precisamos ter uma espiritualidade encarnada. O amor de Deus está encarnado em nós. Nós precisamos abrir os olhos para isso. É real, Professor, é existencial. nós estamos com o tempo já avançado. Né? Infelizmente, Transbordamos, né? a gente começa a falar e às vezes eu tenho vontade de quebrar o relógio, mas se eu quebrar o relógio, eu vou ter que comprar outro, vai ser um prejuízo. Mas eu queria lembrar aos nossos ouvintes que o nosso desejo de falar sobre a vida foi para justamente meditar um pouquinho nesse dom incomensurável, extraordinário, maravilhoso, e que nós nunca somos capazes de precisar com toda a exatidão o que é a vida. E não Verdade. seria nenhuma live que nós iríamos aqui fazer um tratado, nós teríamos muito e muito mais coisas a considerar. Eu agradeço a sua participação, professor, e gostaria de pedir ao senhor que desse as suas últimas palavras para nós encerrarmos essa live e lembrar a todos que nós vamos ter ainda o mês de fevereiro, na próxima quinta-feira, a nossa live às 19 horas, mas que em março nós vamos fazer de 15 em 15 dias, não toda semana. Sempre começando com a primeira quinta e a segunda não, a terceira sim. Assim, desse jeito sempre. A primeira e a terceira. A segunda e a quarta nós não teremos. Sempre 2 vezes, então, ao mês, começando esse modo em março. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui às 19h30 pelo YouTube também, fazendo a nossa Via Sacra, já que nós começamos o tempo da quaresma e vamos rezar a Via Sacra nesse tempo quaresmal. Então, as suas considerações finais, professor. Bem, não poderia deixar de falar do meu pai fundador, São Maximiliano Kolbe, em uma conferência que ele fala o seguinte: não há vida sem mãe. A vida sobrenatural tem uma mãe, a mãe divina, a mãe da divina graça. Por isso mencionamos tantas vezes o nome de Maria. Para ir buscar graças nesta fonte, colher as energias da vida espiritual, aproximando-nos dela. Aquele, conforme diz Colossenses, na qual tudo foi criado por ele e para ele, está a vida, aquele que é o autor da vida também, Cristo, o Verbo de Deus que se fez carne, esta vida habitou na vida de Nossa Senhora. Eu acho que todos esses mistérios que nós estamos falando aqui só podem ser realmente esclarecidos com plenitude naquela que viveu na plenitude deste amor encarnado no seu próprio ser. E a gente devemos recorrer à Nossa Senhora. Ela, a nova Eva, a mãe dos novos viventes nascidos da cruz, né, nascidos aos pés da cruz, que pode nos ajudar a viver plenamente esta vida, a nossa vida na vida de Cristo. Nossa Senhora nos ilumine, nos dê esta graça de ser realmente filhos no Filho. Eu agradeço, professor, mais uma vez a sua disponibilidade, a sua presença, o seu carinho, sua atenção
a sua palavra rica, seus esclarecimentos. Agradeço que, em nome meu, pessoal, em nome da nossa paróquia, e lhe digo que foi muito importante nós pensarmos sobre esse tema. Acho que pode ter aberto o coração de muitos para pensar um pouquinho nessa vida que nos é dada e termos os devidos cuidados, cuidarmos melhor dessa vida, mesmo nesse tempo de pandemia. E esse cuidado maior é também aquele cuidado de caridade que na live, uma live que eu fiz anteriormente aí com com a médica, ela dizia, nós devemos ter caridade nesse momento. E a caridade é preservar a nossa vida e preservar do outro. Então, ter cuidado para que nós não sejamos veículos para levar a doença a outro. E que a gente cuide da vida, porque é um dom extraordinário. Enquanto Deus nos der, ela deve ser vivida em plenitude também aqui, da melhor maneira possível. Então, aceitem a bênção do Padre e eu invoco São Francisco Xavier, o padroeiro de nossa cidade, a quem pedimos também a proteção contra a pandemia. Ele que, por 2 vezes nessa cidade, nos livrou a todos de pestes. Ele nos livre também dessa pandemia. O Senhor esteja convosco, Ele Ele está está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da Virgem Maria, de São José, seu esposo, de São Francisco Xavier, de todos os santos e anjos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que esta bênção se estenda a todos os seus e permaneça para sempre. Tenham uma noite revigorante, possam retomar as suas atividades amanhã, tendo passado uma noite maravilhosa e abençoada. Assim seja. Amém. Amém. Padre.